E aí, senhores, beleza? Ana Paula Russo aqui, professora de Biologia. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos, ou seja, DNA e RNA. Vamos lá. Começando pelos conceitos básicos, são moléculas formadas por nucleotídeos. Esses nucleotídeos estão unidos entre si por meio de ligações fosfodiésteres. E estas são identificadas entre o carbono 3 de uma pentose e o carbono 5 da pentose seguinte. Tem como função determinar as características genéticas transmitidas hereditariamente e controla as atividades metabólicas. Então, assim, quando produzimos nossos gametas, a gente pega o nosso material genético, parte esse cromossomo e envia para cada gameta uma metade desse nosso código todo, desse nosso DNA. E envia cada metade do nosso código, do nosso DNA em si. Quando há fecundação, junta, eles se pareiam de novo, eles acham os seus cromossomos homólogos e aí geram um novo código para aquele novo indivíduo. Então, isso graças ao nosso material e essa capacidade de transmitir essas características hereditariamente. O sentido é sempre 5 linhas, 3 linhas. Se você perguntar para algum biólogo qual é o sentido da vida, ele vai te dizer que é 5 linhas, 3 linhas. Aliás, para todo biólogo e para todo aluno meu, porque eu falo a mesma coisa para eles. Por que isso? Olha esse esquema aqui, ó. São nucleotídeos que são ligados entre si, unidos entre si, por ligações fosfodiésteres, e elas sempre ligam, olha aqui, ó, o carbono 3 de um nucleotídeo ao carbono 5 do nucleotídeo seguinte. A mesma coisa aqui, ó. Carbono 3 desse, carbono 5 do outro. E carbono 3 desse com carbono 5 do outro. E assim vai. A sequência inteira. Então, quem é que fica sempre livre? Fechei a minha sequência. Quem tá livre? Carbono 5 da primeira e o carbono 3 da última. Ah, Russo, mas acontece que existem outros carbonos que também estão livres. Sim, existem. Mas vamos levar em consideração que os carbonos que estão sendo utilizados nessas ligações são os carbonos 3 e 5. Então, como é que eu sei o início e o fim dessa minha sequência? Tem um carbono 5 livre, é o início. Tem o carbono 3 livre, é o fim. Então, ó, o sentido é 5 linhas, 3 linhas. O sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas, certo? Para poder não esquecer. E aqui, olha aqui, eu vou falar no próximo slide, mas eu já vou mostrar aqui para vocês, olha. Existem as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas fazem com que a fita de DNA faça a sua cópia e faça a fita de RNA. Nesse caso aqui, é um RNA. Olha aqui, olha. Ele tem uracilo, por causa da língua aqui, mas é uracila. Mas vamos ver por que disso. Olha aqui, vamos seguir em frente. A constituição desse nucleotídeo tem um grupo fosfato, tem uma pentose. Afinal, quando existem monossacarídeos, os monossacarídeos, eles são classificados de acordo com, nomeados, né? Classificados para nomeação, de acordo com a quantidade de carbonos. E então, para minha base, CN, H2N, ON. Essa é a fórmula principal deles. Então, o que vai diferenciar aqui, ó, é a quantidade de carbonos. Nesse caso, como é uma pentose, são 5 carbonos. Aqui, ó, 5 carbonos aqui, 5 carbonos aqui. Nossa, então como é que existem 2? Qual a diferença? Ó, tá aqui no oxigênio, ó. Se aqui no carbono é 5, no oxigênio também tem que ser 5. Porém, isso acontece na ribose, que é o RNA. Mas na olha, desoxi, ou seja,
tirei um oxigênio, eu só tenho 4 oxigênios aqui. E isso acontece, isso aqui é o meu DNA. Além disso, a base nitrogenada, aquela que eu falei lá no cantinho, que existem aquelas bases nitrogenadas, exatamente. Essas bases nitrogenadas são adenina, timina, guanina, citosina e uracila. São 5, mas elas têm algumas coisas muito particulares. Vamos falar primeiro do grupo de bases pirimidinas. Elas são formadas por um anel simples. Olha aqui, citosina. Olha aqui o anel simples. Ó, aqui bonitinho, ó. Citosina. Serve tanto para o DNA quanto para o RNA. E ela se liga com a guanina. Então, C se liga com T. Além disso, ó, timina, ela é exclusiva do DNA. Não tem timina no RNA. Aqui, ó, anel simples e ela se liga com adenina. Então, timina se liga com adenina. Se só tem no DNA e no RNA? No RNA eu tenho uracila. Então, ela é exclusiva do RNA e ela também vai se ligar com a adenina. Então, U se liga com A. Qual é a diferença aqui? Essa ligação ocorre no DNA, essa ligação aqui ocorre no RNA. Beleza, essas são as bases pirimidinas. Temos também as bases purinas. Elas têm anelzinho duplo, ó. Aqui, ó. 1, 2. Primeira delas, guanina. DNA e RNA. É aquela que lá atrás a gente viu que se liga com a citosina, ó. G se liga com C. E a última, que é a tal adenina, serve tanto para o DNA quanto para o RNA. Diferença é que no DNA, A se liga com T e no RNA, A se liga com U. Beleza? Então vamos seguir. Falando só de DNA, só do ácido desoxirribonucleico. Primeiro, é uma fita dupla. Aquela formaçãozinha que a gente conhece do cromossomo, sabe? Que na verdade eu tenho uma fita e essa fita gera uma cópia que ficam ligadas por um centrômero. Por isso que a gente vê esse xizinho, a gente fala desse X. Essas bases complementares se unem por ligações de hidrogênio. É aquela ligação do A com T, C com G. Então, uma ligação, uma ponte de hidrogênio, entre elas ali, faz essa ligação fita dupla. É uma pentose desoxirribose, então o meu açúcar é desoxirribose. É a informação genética do indivíduo, tudo. Todas as características naturais daquele indivíduo estão sequenciadas ali, estão codificadas ali. Quando a célula não está perto de se dividir, o material genético ele fica mais relaxado, ele fica solto lá dentro do núcleo das células eucariontes, amarradão lá, felizão. Nesse caso, não está perto de divisão. Quando a célula vai se preparar para se dividir, essa cromatina, olha aqui o nome, que é onde é esse material genético relaxadão lá, esse DNA relaxadão, ela começa a se condensar por causa da ação dessa proteína chamada histona. As histonas são proteínas globulares que ativam ou inativam genes. Então, eu libero histona, a histona condensa lá a galera toda e a célula entra em divisão celular. E existem os introns nesse caminho aí, nessa sequência, que antigamente achavam que não fazia nada, que era só para preencher espaço mesmo. Mas viram que não, que na verdade eles regulam a expressão de outros genes. Então existem alguns outros genes que dependem desses introns para eles conseguirem se manifestar.
para eles conseguirem se expressar. Então, os introns são muito úteis, sim, e eles não estão ali só para preencher espaço, não. No caso do RNA, que é o ácido ribonucleico, eu agora tenho uma fita simples. É um filamento único, que vem a partir do DNA, tá? Não vem do nada, não. O açúcar é uma ribose, e agora eu tenho a uracila no lugar da timina. Então, ó, no RNA, eu não tenho timina, eu tenho uracila. Beleza? Tipos de RNA. Nós temos 3. O RNA mensageiro é aquele que está lá no citoplasma, que determina a sequência dos aminoácidos, que organiza todo mundo e define qual vai ser a estrutura primária. É ele quem bota todo mundo em fila. Sabe quando você pega assim, monta uma forma e fala assim, vamos por ordem de tamanho, ou vamos por ordem alfabética. Existe sempre uma ordem? Quem organiza isso é o DNA mensageiro. É ele que fala para os outros, olha só, cada um aqui, você fica aqui, você vai para esse espaço. Mas quem leva esses aminoácidos para o RNA mensageiro é o RNA transportador. Então, o RNA mensageiro ele fica organizando aquilo que o transportador traz para ele. E existe o ribossômico. O ribossômico pega todo mundo que já foi organizado, faz todo mundo dar as mãozinhas, ligações peptídicas, e essas ligações formam, sim, a sequência de aminoácidos. Porque agora eles estão unidos através de ligações peptídicas. Então, eu tenho uma sequência literalmente formada. Como é que esse DNA se replica? Quando a célula vai se dividir. Antes disso, como eu falei, é aquela cromatina de boa lá, relaxadona. Célula vai se dividir, ele precisa condensar. Esse DNA se condensa e depois que nessa condensação ele se duplica, forma a sua fita cópia para ele conseguir participar da divisão certinho. Essa replicação ela é semiconservativa. Por que isso? Porque olha só, existe uma fita molde aqui, e aí essa fita molde cria uma cópia. Ótimo. Preciso criar mais cópias ou preciso fazer RNA? Não tem problema. Ele se abre, parece até uma autoestrada, né? Se abre, aí vem pro ladinho assim, cria um outro pedaço de fita. Esse pedaço de fita que se criou se solta e vai seguir a vida dele. E esse daqui volta a se fechar, volta a se juntar na cópia dele que ele fez ali. Então, ela é semi-conservativa porque ela sempre vai conservar um estado original dela. Ela não vai perder isso daí, não vai criar novas coisas. Em células eucariontes, esse processo acontece no núcleo, afinal, nós, eucariontes, temos o núcleo definido, porque a gente tem uma membrana nuclear, ou carioteca. Os seres procariontes, que são as bactérias e as cianobactérias, não têm membrana nuclear, então não tem um núcleo definido. Esse código genético fica solto no citoplasma, o que pode ser um problema caso essa bactéria, por exemplo, seja invadida, porque aí atinge diretamente o código genético. Ele fica ali muito, muito disperso e muito fácil para ele ser tocado, digamos assim. Tem a função de manter o número de DNA nas células filhas, para não ficar dividindo a metade do número de células e nem de DNA. A enzima DNA polimerase, ela produz uma nova fita. Então, quem faz essa replicação semiconservativa é a DNA polimerase. Paro por aqui. No próximo vídeo, a gente continua falando, mas agora a gente vai falar da formação realmente de aminoácidos. Tá bom, gente? Beijos. Tchau, tchau.